Do ponto de vista ainda físico, tem uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês, que é a respeito da nossa mente. Tá? Nós estamos num país que envelhece na velocidade mais rápida do planeta. Em 2030, a gente vai dobrar a quantidade de pessoas com mais de 60 anos, que atualmente é em torno de 7%, vai chegar a 14,5%. Não tem nenhum país no mundo que vai ser tão rápido. A gente, em 2050, de cada 5 pessoas que você vê na rua, uma vai ter 60 anos ou mais. Nosso país não está preparado para acolher a gente quando tem mais idade. Por que não está preparado? Porque todo mundo não se prepara. Né? Se as próprias pessoas que vão ter 60 anos não se preparam, que dirá a saúde, a educação, as vias públicas. Então, vai ficar muito difícil. Então, assim, se tem um lugar que não é bom nem morrer, nem envelhecer, aqui no Brasil. Então, é melhor cair fora. Né? Porque aqui, realmente, morrer aqui é um dos piores países do mundo em termos de qualidade de assistência no final da vida. E, provavelmente, vai se tornar um dos piores países do mundo para você viver como se estivesse no deserto do Saara. Né? E aí, em relação à nossa mente, tem uma situação que é muito frequente quando a gente fica mais velho, que é a demência. Tá? O quadro de demência, que é conhecido como doença de Alzheimer, a doença de Alzheimer é a causa mais frequente de demência. Mas existem outras causas também, que trazem para nós um risco maior à medida que a gente fica mais velho. Quem aqui quer chegar nos 85? 85, 90. Passar. Você quer parar nos 80? Para a gente que quer alcançar esse espaço, a gente precisa ter consciência que a incidência de doença de Alzheimer na cidade, acima dos 85 anos, é tipo par ou ímpar. Se nós dois temos 85, um de nós dois tem Alzheimer. Entendeu? É sério isso. É muito grave. Porque, de novo, a gente não está preparado. Porque a doença de Alzheimer ela é mais desafiadora porque você perde, antes de perder a independência, você perde a autonomia. Você perde a sua condição de tomar decisão. E a autonomia é um negócio, a coisa mais valiosa do ser humano é a autonomia. A gente, desde pequenininho, a gente luta para ter a nossa vontade respeitada. Só que vai chegar um momento que você não sabe nem o que você quer. Ou se você sabe hoje, você não lembra o que você queria ontem. Esse desafio a gente vai ter que enfrentar, porque não tem cura para o Alzheimer. Não tendo cura para o Alzheimer, significa que vai acontecer. E se acontecer, a gente tem que ter um cérebro preparado para driblar a doença. Isso tem como fazer. Tá? Então, para você se preparar... Então, assim, eu falo assim, tem como se preparar para não ter Alzheimer? Só morrendo antes dos 85 ou não ter história familiar. Porque também quando tem história familiar, se a história familiar é mais precoce, você tem chance de ter mais jovem. Então, para se preparar, o que você tem que fazer? Você tem que fortalecer o seu cérebro. Porque as pessoas que têm práticas de fortalecimento mental, se elas têm Alzheimer, ninguém percebe. Você vai ter condição de driblar de tal forma a dificuldade que não vai ser nem consciente. Porque os seus neurônios vão resolver o seu problema sem que você peça para eles. E aí, se você tiver Alzheimer, o impacto da doença na sua vida é bem pequenininho. Talvez você precise ter uma agenda. Talvez você precise... reduzir um pouco a sua carga de responsabilidades, inclusive de dirigir, para só não colocar em risco a vida das outras pessoas. Talvez tenha que ceder um pouquinho na coisa de sair acompanhada, porque pode ser que você se perca. Você sempre vai no mesmo mercado, mas com Alzheimer você vai no mercado e parece que você chegou no Japão. Você não reconhece as coisas. Isso é assustador. Mas, quando acontecer isso, é possível que a doença já estivesse no seu cérebro há muito tempo, só que seu cérebro dava conta de lidar com este problema. Caminho para isso. Aprender. Ai, mas Ana Cláudia, nessa idade, vou aprender. Vai aprender. Condição de aprender todos nós temos em qualquer idade. A diferença é que quando a gente fica mais velho, a gente tem que botar em prática o que dizem para a gente
que acontece quando a gente fica mais velho? O que falam? Quem é mais velho aqui, qual que é a maior bronca que recebe? Você é muito teimoso, não é? Vocês não escutam isso? Você vai ser muito teimosa. Você é muito teimoso. Então, isso é mérito do envelhecimento. Seja teimoso. Não desista de aprender. Vão dizer que você não é capaz. Você manda passear. Você é capaz. Então, o aprendizado é uma chuva de rejuvenescimento no cérebro e traz para nós a possibilidade de conexões maiores entre os nossos neurônios. Aprender é fundamental. Ah, mas eu faço crochê e tricô. Só vale se você aprender ponto novo. Ah, mas eu sei tocar piano. Só vale se você mudar de estilo. Tudo que você já souber, você tem que fazer algo novo em cima disso. O melhor recurso para desenvolver conexões no cérebro é a música. Então, você vai duas coisas incríveis. Assim, você vai para o coral, você começa a cantar, você protege a sua história de ganhar uma sonda de gastrostomia. Que quando a gente fica mais velho, a gente começa a engasgar. E aí vai aparecer uma fono maluca na sua vida que vai dizer que você tem que passar uma sonda. E seus filhos vão te obrigar a passar sonda. E é horrível isso. É necessário, não tem jeito. Mas se puder evitar, e o jeito de evitar, cantando. Você fortalece as cordas vocais. Toda essa musculatura aqui, quando a gente fica velho, fica flácida, fica forte quando você canta. Se você aprende música de instrumento, você tem uma outra linguagem para o cérebro, que associa à escuta. A música entra no nosso cérebro por um lugar que o Alzheimer não atinge. Então, pode ser o seu recurso de salvação, caso você tenha essa doença, de conexão com o mundo. Você fica online de novo, através da música. Então, aprendizado é fundamental. E a outra coisa que é muito importante é meditar. Ai, mas eu não consigo, é muito chato. Então, paciência, fica lelé depois. Né? Mas outra coisa também que não cabe quando a gente fica mais velha. Mas eu nunca fiz, então, é tempo demais. A vida é uma só, você tem que experimentar jeitos diferentes. Mas eu sempre fiz assim. Então é monótono, muda. Sempre e nunca não cabe para quem está ficando mais velho. Tem que fazer diferente. Então, você vai aprender música, você vai cantar, você vai meditar. E aí, com isso, vai ficar uma pessoa muito mais esperta, muito mais capaz de tomar suas decisões e, o melhor, mais serena emocionalmente, que é outra dimensão que a gente vai ter que enfrentar, que é muito delicada. A nossa dimensão emocional, ao longo da nossa carreira como seres humanos, vai tomando proporções muito desgastantes. A gente vai ficando com maior risco de ficar magoado, com maior risco de ser atingido pelas palavras alheias. Embora a gente tenha uma compreensão da vida que pode ser diferenciada, dependendo de como você lidou com as suas emoções ao longo da sua vida, elas vão querer conversar com você cara a cara quando você fica mais velho. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem que enfrentar é o luto. E o luto, não estou falando só pelos amigos que a gente perde quando a gente fica mais velho, que a gente começa a ir no velório, né? A gente está falando de luto de coisas intangíveis também. Você perde capacidades, você perde espaço. Ao longo da nossa vida, a gente perde tempo, né? E aí, quando a gente chega na maturidade, a gente acha que o tempo não passa. Né? Tem um paciente meu que fala assim, quando a gente é jovem, os dias são longos e os anos são curtos. E aí, quando a gente é mais velho, os dias são curtos e os anos são longos. Porque cabe muita coisa nesse tempo. Na dimensão emocional, a gente vai conseguir lidar com isso se a gente tiver serenidade. E a serenidade a gente adquire pela meditação. Então, mas e terapia, Ana? Terapia é bem rico também para fazer. Mas o difícil é você encontrar um profissional que respeite a pessoa mais idosa. Porque, em geral, o jovem olha para o idoso como alguém incapaz. E, muitas vezes, o profissional de saúde também faz isso. Então, a meditação é um recurso de estabilidade emocional muito poderoso. Então, vai te ajudar cognitivamente, porque as pessoas que meditam, pelo menos meia hora por dia, 5 a 6 dias por semana, têm uma espessura de córtex maior que os outros. Então, você tem neurônios mais
bombados.